Bom dia, 2000, vamos lá. Chegamos aí à nossa primeira aula, né, da verdade, do nosso material didático. Então, vamos trabalhar aí texto com sequência tipológica expositiva. Na verdade, nós temos aí uma folha só de slide, que eu coloquei alguns tópicos e vou fazer um comentário com vocês. É importante que vocês estejam atentos. Páginas 2 até 5, 5 lá no número 8, tá, pessoal? Não ultrapassem isso não, para evitar depois que vocês tenham, já passou essa página, para evitar qualquer tipo de confusão posteriormente. Tudo bem? Então vamos lá? Bom, como eu já falei, é bem curtinho. Gente, nós vamos trabalhar o texto expositivo e sua organização. Quando nós pensamos no texto expositivo, nós precisamos saber o seguinte: a ideia do texto expositivo é exatamente apresentar, é expor uma ideia. E como deve ser feita essa organização dentro desse tipo, dessa tipologia. Quando eu falo em expositivo, eu estou me referindo a uma tipologia, tá? Então, pensou na sequência expositiva, esse texto ele pode acontecer por meio de uma conceituação. E aí, quando você pensa assim, o que seria essa conceituação? Nós temos o seguinte conceito no livro de vocês. Vai ficar redundante, mas é assim que funciona. Conceituar é identificar um ser ou fenômeno como elemento de uma classe ou categoria com base em suas características gerais e diferenciá-lo dos demais elementos dessa classe por suas características específicas. Comumente, a generalização é associada ao ser ou fenômeno pelo verbo ser. Então, eu preciso, primeira coisa, identificar as características gerais e depois eu faço uma comparação aos outros seres, fazendo uma... Na verdade, quando eu falo em comparação, né, eu vou fazer uma especificação, aquilo que ele tem de diferente em relação aos outros seres. Gente, acredito eu que esse livro, quando a ideia passa de conceituar, é você explicar como é aquele fenômeno, o que é aquilo. E aí o verbo que você deve usar é o verbo ser. Lembrando que nós temos aí um tópico frasal. O que é o tópico frasal? Ele apresenta o tema e o objetivo comunicativo. O que você pretende comunicar? Qual é a sua ideia? Então, dentro da conceituação, é exatamente assim que vocês vão analisar, tá? Então, você vai precisar buscar o nome do ser ou do fenômeno, vai precisar usar o verbo ser, geralmente não, no tempo do presente, no indicativo. Você vai generalizar. Depois que você generaliza, você especifica. Então, primeiro você generaliza e depois você vai fazer a especificação. Tudo bem? Bom, vamos agora para a definição. Quando nós trabalhamos a um texto que apresenta uma definição, ele vai trazer aí o significado. Esse significado, vocês geralmente buscam o verbete, no caso, dentro de quê? Do dicionário. Então, a definição de qualquer vocábulo, nós a encontramos lá no nosso sentido denotativo, dentro do dicionário. Então, o texto 2 da página 3, ele fala imaginheiro. E aí vejam que esse imaginheiro é trazido uma definição do dicionário crítico da política cultural. Então, a definição nós precisamos e faremos uso lá do dicionário. Agora, quando eu penso na enumeração, a ideia que vocês precisam apresentar na enumeração é apresentar as principais acepções daquele assunto, tá? Então, dentro de uma enumeração, você vai apresentar tudo aquilo que tem de relevante dentro do assunto, tendo todo o cuidado para analisar a questão. Sem nenhum desespero, pensar no tema principal e verificar o que você pode falar dentro do assunto. Como nós estamos falando de texto expositivo, nessa tipologia, nesse tipo de texto, vocês não têm que opinar sobre o tema apresentado. Bom, explicado isso, vocês vão fazer um exercício
onde vocês vão precisar fazer a reescrita, tá? A reescrita, e aí você vai fazer a substituição. Onde você usa lá a primeira pessoa, você vai fazer a reescritura do texto empregando a terceira pessoa e não fazendo menção ao interlocutor. O que seria isso, fazer menção ao interlocutor? É quando o texto apresenta você, por exemplo. Já tinha pensado nisso? Se o texto usa esse você, é exatamente o momento que ele faz menção ao interlocutor. Interlocutor é esse você, quem está fazendo a leitura do texto. Dentro dessa situação, nós temos aí essas sequências tipológicas dos textos. Vimos lá a primeira sequência tipológica, vocês viram a conceituação, depois nós vimos a definição e vimos a enumeração, tá? A ideia é que vocês apresentem o texto na terceira pessoa, isso acaba trazendo mais objetividade e credibilidade. O tempo do verbo vai ser o presente do indicativo, como eu já avisei. Bom, pensa que vou usar futuro? Bem pouco, bem pouco. As frases, elas devem ser declarativas, tá, pessoal? Lembrando que quando eu falo frase declarativa, eu falo tanto da declarativa afirmativa quanto da declarativa negativa. Tudo bem? Todo mundo ok? Então, até a próxima e tragam dúvidas aí para a sala digital. Um abraço, pessoal.